Fala, meus cremosos, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais uma aula de matemática com o professor Mário e hoje vou trabalhar com vocês, a outra medida de tendência central, que é chamada de moda. A gente pode ser representado por M e o Ozinho na frente, tá bom? Moda, o próprio nome fala, é aquilo que está na moda, que aparece com maior frequência absoluta. Até coloquei aqui para vocês esquecerem, é o número mais frequente, o que aparece maior número de vezes, bem tranquilinho. Só tome cuidado, pessoal, porque aqui eu coloquei no singular, mas pode acontecer de um conjunto de dados ter mais de uma moda. Se tiver dois números aparecendo com a maior frequência e a mesma quantidade de vezes, a gente fala que esse conjunto tem duas modas. Ele é chamado de bimodal. Se tiver três modas, pode acontecer, chamado de trimodal. Se tiver mais que três modas, aí a gente já chama de multimodal. Tranquilinho? Pode também não ter moda uma sequência de números. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um conjunto com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Percebam que todos os números aparecem a mesma quantidade de vezes. Então não tem um número que se destaca, ou dois, ou três. Então, aí no caso não possui moda, a gente chama de amodal, tá? Então tome cuidado com isso, tranquilo? Então vem aqui um exemplo bem tranquilinho e rapidinho para vocês verem como é mamãozinho com açúcar. Eu tenho uma sequência de números aqui, 4, 2, 4, 3, 2 e 2. No conjunto A eu tenho esses elementos e eu quero saber qual que é a moda. Mamãozinho com açúcar, né? MO vai ser igual. Se vocês olharem com carinho, o número 4 aparece duas vezes, o número 3 aparece apenas uma vez e o número 2 aparece uma, duas, três vezes. Então o número 2 é aquele que apareceu com maior frequência. Então ele aqui no nosso caso vai ser a moda. Então a moda aqui é o número 2. Tranquilo? Mamãozinho com açúcar, muito fácil, sem medo de ser feliz. Moda é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau. Fala, meus cremosos, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais uma aula de matemática com o professor Mário e hoje vou trabalhar com vocês, a outra medida de tendência central, que é chamada de moda. A gente pode ser representado por M e o Ozinho na frente, tá bom? Moda, o próprio nome fala, é aquilo que está na moda, que aparece com maior frequência absoluta. Até coloquei aqui para vocês esquecerem, é o número mais frequente, o que aparece maior número de vezes, bem tranquilinho. Só tome cuidado, pessoal, porque aqui eu coloquei no singular, mas pode acontecer de um conjunto de dados ter mais de uma moda. Se tiver dois números aparecendo com a maior frequência e a mesma quantidade de vezes, a gente fala que esse conjunto tem duas modas. Ele é chamado de bimodal. Se tiver três modas, pode acontecer, chamado de trimodal. Se tiver mais que três modas, aí a gente já chama de multimodal. Tranquilinho? Pode também não ter moda uma sequência de números. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um conjunto com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Percebam que todos os números aparecem a mesma quantidade de vezes. Então não tem um número que se destaca, ou dois, ou três. Então, aí no caso não possui moda, a gente chama de amodal, tá? Então tome cuidado com isso, tranquilo? Então vem aqui um exemplo bem tranquilinho e rapidinho para vocês verem como é mamãozinho com açúcar. Eu tenho uma sequência de números aqui, 4, 2, 4, 3, 2 e 2. No conjunto A eu tenho esses elementos e eu quero saber qual que é a moda. Mamãozinho com açúcar, né? MO vai ser igual. Se vocês olharem com carinho, o número 4 aparece duas vezes, o número 3 aparece apenas uma vez e o número 2 aparece uma, duas, três vezes. Então o número 2 é aquele que apareceu com maior frequência. Então ele aqui no nosso caso vai ser a moda. Então a moda aqui é o número 2. Tranquilo? Mamãozinho com açúcar, muito fácil, sem medo de ser feliz. Moda é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau.